Paz e Yauch, irmãos. Irmãos, passando por aqui para refazer o conteúdo de Isaías, capítulo 26, que eu cometi um pequeno erro aí, eu coloquei como que era o capítulo 23, mas na verdade é o capítulo 26, aonde fala do terceiro e do quarto grupo, né? Porque estão juntos. E eu estou passando aqui para refazer esse conteúdo. A mensagem, sim, irmãos, ela está do versículo 20 ao 21. Só que eu vou estar lendo todo o capítulo para que nós tenhamos introdução da palavra. Eu venho aqui mais uma vez refazer, corrigir, né? Esse pequeno erro que eu cometi em trocar os capítulos. E avisar assim, irmãos, que a palavra do Eterno, ela é viva e eficaz, né? Eu tenho sido chamado de herege, né, pelos irmãos. Os irmãos estão me chamando de herege, que eu estou contra a visão da era e coisas assim. Porque é o seguinte, irmãos, o que está acontecendo dentro também da congregação de Filadélfia é porque muitos irmãos saiu do sistema religioso, mas o sistema religioso não saiu dos irmãos. Alguns irmãos que estão dentro da congregação, o sistema religioso não saiu deles. Eles saíram do sistema, mas o sistema não saiu deles. Ou seja, não estão seguindo a palavra, estão seguindo homens, o que não é diferente do sistema religioso. Então, eu tenho sido chamado de herege aí no meio dos irmãos, porque os irmãos não estão seguindo a palavra. Se os irmãos estivessem seguindo a palavra, eu não seria chamado de herege, mas tudo bem. Louvado seja o Altíssimo, a obra é dele. A obra é dele. É ele que vai convencer as pessoas. E é necessário que também isso aconteça no nosso meio. Então, irmãos, a palavra aqui, como eu sempre digo, a palavra é viva e eficaz, né? Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra ela é viva e eficaz. Eu venho aqui novamente refazer esse conteúdo para corrigir um pequeno erro que eu cometi, que eu troquei os capítulos. Aí eu venho aqui refazer esse conteúdo. Vou estar lendo todo o capítulo, né? O capítulo 26 de Isaías, né? Ishaial é o nome do profeta. Eu vou estar lendo o capítulo 26 por completo e mais 3 versículos do capítulo 27, porque está está junto aqui, né? Está conectado, né? Essa mensagem, ela vai até o capítulo 27, até o versículo 13, né, do capítulo 27. Só que eu vou estar lendo só até o versículo 3 do capítulo 27. Todo o conteúdo do capítulo 26, mais 3 versículos do 27, porque é a mesma mensagem. E é isso, irmãos. Eu espero que o Eterno venha a desvendar os olhos e o entendimento dos irmãos para entender a mensagem. Eu recebi hoje o áudio de uma irmã, porque eu mandei para ela esses conteúdos que eu fiz aí dos 4 grupos, e ela ficou maravilhada, ela entendeu perfeitamente, ela disse que o estudo tá bom, né? Que é isso aí, tá bem explicado e tal. Ela entendeu. Só que muitos irmãos estão endurecendo o coração, porque não está buscando na palavra. Ainda está igual os irmãos do sistema religioso. Infelizmente, alguns irmãos estão assim. Não tem o que fazer. Outra coisa também, irmãos,
Eu quero agradecer também aí os irmãos que têm dado feedback aí, né? Que tem gostado do conteúdo. É que assim, a obra é do Pai. Nós somos só os instrumentos. Nós somos vasos usados pelo Eterno. A obra é dele. É ele quem vai convencer as pessoas. Não somos nós. É o Eterno quem vai convencer as pessoas da verdade. Agora, sendo eu ou qualquer outro trazer um estudo, confiram. Confiram aí nas escrituras. Busque aí, confiram aí nas escrituras. A palavra diz lá em 1 Coríntios 3, capítulo 3, a partir do versículo 12, se eu não estou enganado, que a obra de cada um passará pelo fogo. Se eu estou aqui falando heresia, se eu estou falando heresia, como teve irmãos que me acusou, então a minha obra passará pelo fogo. Então eu vou ser ou condenado ou justificado, conforme as minhas obras. Agora confiram aí na palavra, na Bíblia de vocês, confiram aí, apesar de tanta corrupção que está aqui dentro, mas está a verdade está aqui dentro. Outra coisa também, irmãos, os 4 grupos que eu venho trazendo já tem mais ou menos uns 2 anos que eu venho batendo nessa tecla 4. E eu vou bater nessa tecla 4 enquanto eu respirar, enquanto estiver essa porta aberta, eu vou bater nessa tecla desses 4 grupos. Porque não sou eu não criei esses 4 grupos. Estão dentro das escrituras. Eu só estou passando o entendimento. Como eu falei, a Bíblia ela é 99% espiritual. Ela não está com a linguagem aberta. Ela não está com a linguagem aberta. Assim como Yahshua falou por parábola, a Bíblia fala por códigos. Ela fala por códigos. Não é para todo mundo entender. Não é para todos entender. Isso o profeta Isaías e Shaial, ele deixou bem claro. E lá em Mateus, Matitial, capítulo 13, versículo 14 e 15, também está claro isso. Né? Também está claro isso. Porque não é para todo mundo entender. Mas é isso aí. Os 4 grupos que formam o povo do Eterno vai ser a base do meu trabalho, vai ser a base dos meus estudos. Vai ficar algumas coisas repetitivas? Provavelmente vai, porque nós temos pouca coisa nas nossas mãos, nós temos pouca informação, entendeu? A Bíblia aqui que nós temos é pouca coisa que se tira dela, ela não está completa, correta. Então é pouca coisa aqui que nós vamos tirar dela. Tem estudiosos aí que diz que é 40%. Eu não posso dizer que sim e nem que não. Mas eu sei que ela tem pouca coisa de verdade. Mas está aqui a verdade. Em códigos. Não está abertamente. Está em códigos. Então, provavelmente esses estudos que eu vou estar fazendo, algumas coisas vai ficar repetitivas, como versículos, passagens, etc. e tal. Porque o conteúdo que nós temos é muito pouco. É pouco, né? Então vamos estar passando o que está ao nosso alcance, né? Se nós pudéssemos ter acesso à biblioteca do Vaticano, aí sim, aí daria para trazer muitas verdades, porque tem muita coisa oculta, que estão ocultos, que estão guardados ali na biblioteca do Vaticano. Tem muita coisa ali oculta, guardado, né? Então, já que nós não temos acesso lá, nós vamos trazendo aqui o que está ao nosso alcance. Então vamos lá, sem mais demoras, né? Ele diz assim, ó: perdoe também pela minha falta de leitura, né? Não ter uma leitura, nossa, que leitura, mas perdoa-me. Vamos lá, eu tenho falta em algumas coisas.
capítulo 26, Isaías e Xaial, capítulo 26, a partir do versículo 1 diz assim, ó. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Iau pôs a salvação, por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Altíssimo perpetuamente, porque o Altíssimo, o Criador, é um rochedo eterno, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derrubará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo e todo plano, tu retamente pesa o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Iau, te esperamos no teu nome, e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo o teu juízo na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Altíssimo. Iau, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão, por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Iau, tu nos dará a paz, porque tu és o que fez em nós todas as nossas obras. Ó Altíssimo, Criador nosso, outros donos têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes e destruíste, e apagaste todas as suas memórias, toda a sua memória. Tu, Iau, aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Iau, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta, como a mulher grávida quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Iau. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Iau, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por
um momento até que passe a ira. Porque eis que o Altíssimo sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Naquele dia o Altíssimo castigará com a sua dura espada o grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhes, eu, o Altíssimo, o aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia. Aleluia. Então essa aqui é a leitura do capítulo 26 de Isaías e Ishaial, aonde vem falar nessa palavra, que é para o fim dos tempos. Agora, a observação aqui, ela vem a partir do versículo 20, é aonde vai estar a mensagem. É aqui, irmãos, aonde nós vamos entender a respeito do terceiro e do quarto grupo. Dentro desse capítulo aqui, a partir aqui do versículo 20, nós vamos entender a respeito do terceiro e do quarto grupo, que formam o povo do Eterno. Existe o primeiro e o segundo, como eu venho trazendo o entendimento, que existe o primeiro e o segundo grupo. Aqui, dentro desse capítulo, nós vamos entender o terceiro e o quarto grupo, que é povo do Eterno. Ele diz assim, ó, a partir do versículo 20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha a tua porta sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Irmãos, isso aqui, ele vem falar para o terceiro e o quarto grupo, que vai ficar na tribulação e na grande tribulação. Ele não poderia estar falando isso aqui para a noiva ou para os convidados, porque não faz sentido um grupo que vai ser arrebatado para a glória, para o paraíso, ter que entrar no quarto e se esconder. Aqui está falando para aqueles que vão ficar sobre a face da terra, que é povo dele. É povo dele. E aonde vai confirmar que é para os que vai ficar sobre a face da terra, o próprio versículo 21 vai confirmar isso. No versículo 21 ele diz assim, ó, porque eis que o Altíssimo sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Tá vendo que aqui vem sobre a terra? O próprio versículo 21 já está respondendo. Os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aquele que foram mortos. Vocês conseguem compreender que essa palavra do versículo 20, vai, povo meu, esconde-te por um momento até que passe a ira, está falando para o terceiro e o quarto grupo que vai ficar na tribulação e na grande tribulação. Agora, a Bíblia aqui está falando em código. Ele poderia falar abertamente, vai, povo meu, fujam para as montanhas, fujam para as matas, se escondam por um tempo até que passe a grande tribulação. Ele poderia falar abertamente. Mas aqui ele se refere, a palavra ela vem falar em código, entra nos teus quartos, ou seja, seria a mesma coisa dele falar, fujam para as montanhas, vai, povo meu, fujam para as montanhas, fujam para as matas, escondam por um tempo, até que passe a ira, a grande tribulação, porque a ira vai ser sobre a terra. O versículo 21 já está respondendo claramente. Aqui, irmãos, para entender esse versículo, é preciso compreender os quatro grupos.
Enquanto os irmãos não entender os quatro grupos, não vão entender esse versículo, porque esse versículo 20 do capítulo 26 de Isaías e Chaial, ele está falando para o terceiro e o quarto grupo, para que esse povo se escondam no período da grande tribulação, até que passe a ira. É para esses dois grupos que a palavra aqui está sendo direcionada. Não é para a noiva, não é para os vencedores, não é para os convidados, mas sim para o terceiro e o quarto grupo que vai ficar na grande tribulação. A ira, ela vem sobre a terra, vai ser sobre a terra. Ele está falando aqui, vai, povo meu, entra no teu quarto, esconde-te por um tempo até que passe a ira. Ele poderia falar abertamente, vai, povo meu, fujam para as montanhas, fujam para as matas, até que passe a ira, até que passe a grande tribulação. Ele poderia falar assim, abertamente, mas a Bíblia não vai falar abertamente, ela vai falar em códigos, assim como Yahshua falava em parábolas. A Bíblia também vai falar em códigos, numa linguagem que não é aberta, Então é isso que ele quer dizer. Vai, povo meu. Tipo assim, poderia falar assim, vai, povo meu, vocês que vão ficar na tribulação, fujam para os montes, fujam para as matas, se escondam até que passe a ira, até que passe esse período da grande tribulação. Aí ele ainda completa aqui no versículo 1 do capítulo 27, ele diz assim, ó: naquele dia o Altíssimo castigará com a sua dura espada, a grande e forte, com a sua espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isso aqui vai acontecer na grande tribulação. O Leviatã, ele vai ser castigado, ele vai ser aniquilado pela espada do Altíssimo. Isso vai acontecer dentro da grande tribulação. Ele continua assim, ó, no versículo 2: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhes. Uma vinha de vinho tinto aqui que ele quer dizer que vai haver naqueles dias, nos dias da grande tribulação, é esse povo dele que ele vai guardar. Essa é a vinha, é esse povo que ele está falando, o terceiro e o quarto grupo, que é povo dele. Ele vai guardar esse povo dentro da grande tribulação, né? É povo dele, é para esse povo que ele diz, vai, povo meu, se esconde por um tempo, até que passe a ira. Até que passe a ira, até que passe a grande tribulação. Se escondam por um tempo. É para esse povo que ele está falando. E não para o primeiro e o segundo grupo, a noiva e os convidados. No versículo 3 ele diz assim, ó: eu, o Altíssimo, aguardo e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia. Aguardarei. Aqui ele está dizendo que dentro da grande tribulação, ele vai guardar esse povo, ele vai proteger esse povo, que é povo dele. É o terceiro e o quarto grupo. Os dois últimos grupos vão entrar no reino? Não. Um grupo entra no reino, o terceiro grupo. O quarto grupo, ele ainda vai ter que ser purificado. Ele vai ter que ser purificado, como purifica a prata e o ouro. Eu já trago estudo sobre isso, que esses dois últimos grupos que vão passar pela grande tribulação, o terceiro grupo, ele vai lavar as vestes no sangue do Cordeiro, ele vai aceitar Yahshua dentro da tribulação. Esse terceiro grupo, ele lava as vestes no sangue do Cordeiro e aceita Yahshua. Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Lá diz que uma grande multidão vai lavar as vestes no sangue do Cordeiro e vai estar com as palmas, vai estar vestido de branco. Esses entram no reino. Mas o quarto grupo, ele não aceita Yahshua. Ele não lava suas vestes. Esses são aqueles que vão passar
pelas trevas exteriores para ser purificado. Quem responde isso para nós é o profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Eu sei que isso está repetitivo, irmãos, mas é a palavra, é o que nós temos da palavra, é o pouco que nós temos, entendeu? Então esse quarto grupo, ele vai ter que ser purificado, como se purifica o ouro e a prata, nas trevas exteriores. Agora, o terceiro grupo, ele lava suas vestes no sangue do Cordeiro, dentro da tribulação, e entra para o reino. Ele entra para o reino, esse terceiro grupo. Os quatro grupos que eu venho falado, Yahshua vem nos mostrar esses quatro grupos claramente dentro do capítulo 23, do versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 26 ao 48 do livro de Lucas. Yahshua vem nos falar claramente, lógico que não está abertamente, como eu falei, a Bíblia não fala abertamente, mas ele vem pegar aqui, ele vem falar aqui claramente para nós, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto grupo. Claramente, irmãos, Yahshua nos mostra aqui quando ele estava no caminho do Gólgota e quando ele foi pregado no madeiro. Ele fala claramente desses dois últimos grupos. Esse aqui, 1 Coríntios, eu li, isso aqui, tá? Esse aqui eu li. Irmãos, aí as pessoas perguntam, mas irmão Luiz, aonde que nós vamos encontrar o terceiro e o quarto grupo? Como que vai ser essa separação? Vamos lá, vamos para a palavra. Nós vamos ler em Matitial, capítulo 25. Eu também já li isso aqui. Em Matitial, capítulo 25, é do versículo 31 ao 34. Deixa eu ver se eu acho aqui. Matitial, né? Aqui, deixe-me ver. No capítulo 25, deixa eu achar, achei. No capítulo 25, do versículo 31 ao 34 do livro de Mateus, Matitial, ele vai dizer assim, ó. Isso aqui vai ser na vinda, na volta, na verdade, de Yahshua, né? Quando ele vier nas nuvens. E aí todos serão arrebatados. Ele diz assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, reino milenar. Mas, mas os bodes, espera aí que eu me perdi aqui. Então dirás, e porás à sua direita, tá? No reino milenar. Então dirás o rei aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui está dizendo que ele vai fazer a separação dos bodes, fazendo a comparação, né? Daqueles que aceitam ele, aqueles que aceitam, que lavam as vestes no sangue do Cordeiro, esses são chamados de ovelhas. Os outros que não aceitam eles vão ser chamados de bodes, porém é povo dele, continua sendo povo dele. Então ele colocará as ovelhas, aqueles que lavaram suas vestes, ele colocará à direita, no reino milenar. Mas os que são considerados como bodes, que não aceitam Yahshua, que não lava suas vestes, esses vão para a esquerda, para as trevas exteriores, que é onde a palavra diz que vão ter que passar pelo fogo para ser purificado, como se purifica a prata e o ouro. No capítulo 7
do versículo 21 ao 23, está melhor a explicação desses dois últimos grupos. Ele diz assim, ó: nem todo o que me diz mestre, mestre, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: mestre, mestre, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Preste atenção no ponto de interrogação, que está sendo feito perguntas. Aí ele diz no versículo 23, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Mas esse apartai-vos de mim é lançar à esquerda, que é no reino, que é nas trevas exteriores, para ser purificado, como se purifica ouro e prata. E aqueles que lavaram suas vestes, esses vão à direita, que é o reino milenar. Que é o reino milenar. O próprio versículo, ele já responde. No versículo 34, calma aí que eu fechei aqui. O versículo 33, não, no versículo 34 do capítulo 25, ele já está respondendo que a direita é o reino milenar. Então dirás o rei aos que estiverem à sua direita. A direita é o reino milenar. Agora a esquerda são as trevas exteriores, meus queridos. É todo aquele que não lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses vão à esquerda, nas trevas exteriores, para ser purificado como se purifica o ouro e a prata. Zacarias 13, versículo 9. Esse aqui é o conteúdo dos dois últimos grupos. Os dois últimos grupos. Os dois primeiros grupos, ele está principalmente no Salmos 45, a partir do versículo 9 ao 16, aonde fala da noiva e dos convidados, né? Que lá diz que a noiva está entre as ilustres donzelas. As virgens que acompanham entrarão no palácio do rei. Esse primeiro grupo, vamos falar um pouco agora do primeiro grupo. Esse primeiro grupo, quando aconteceu o arrebatamento, acontece o arrebatamento para a noiva e os convidados, o primeiro e o segundo grupo. Agora, vão ser levados todos dois para a glória? Não. O segundo grupo, que são os convidados, esses vão ficar nos ares, nas nuvens, aonde vai estar o reino, aonde vai estar o palácio do rei, aonde vai ser feito o casamento. Porém, o primeiro grupo, que são o filho varão, os vencedores, esse vai direto para a glória, vai direto para o trono do Altíssimo, para ser apresentado como as primícias ali, entendeu? Os vencedores. Esses serão reis e sacerdotes. Nem toda a congregação de Filadélfia vai se tornar vencedores. Nem toda a congregação de Filadélfia vai se tornar vencedores. Porém, todos aqueles que estão em Filadélfia, firme nos 4 pilares, firme aí na visão da era, esses vão para o paraíso, aonde vai haver o casamento, aonde vai haver a festa das bodas. A festa das bodas não vai ser lá na glória diante do trono, vai ser no paraíso, que é aonde eles vão estar, que é onde já vai, que no livro, calma aí, deixa eu ver se eu abro aqui. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, deixa eu abrir aqui que eu vou explicar isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou explicar que esse segundo grupo, o segundo grupo e o terceiro, eles vão para o paraíso. É isso aqui. 1 Tessalonicenses, acompanham comigo aí. Não precisa acreditar em mim não, irmãos. Confiro aí na palavra. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18, ele vai dizer assim, ó: porque o mesmo Salvador descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com
e com a trombeta de Ial. E os que morreram em Ialcha ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ou seja, nos ares, que é para onde o segundo grupo vai também. Já vai estar lá, né? Aí ele diz assim, ó, nas nuvens, né, nos ares, a encontrar o Salvador nos ares, e assim estaremos sempre com ele, com o Salvador. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que quer dizer aqui é que no final da grande tribulação, quando o terceiro e o quarto grupo for arrebatado, esse terceiro grupo, ele vai entrar no reino. Ele vai ser arrebatado para os ares, para as nuvens, para ser introduzido no reino. Porém, o quarto grupo, ali nas nuvens, nos ares, vai ter a separação dos bodes e das ovelhas. Aqueles que lavaram as vestes no sangue do cordeiro, que aceitaram Yahshua, esses são as ovelhas. A separação, irmãos, vai ser nas nuvens, nos ares. A mesma separação que vai ser do terceiro e do quarto grupo, também vai ser do primeiro e do segundo. Quando acontecer o arrebatamento do primeiro e do segundo grupo, vai haver essa separação. Ou seja, os convidados, eles ficam ali nos ares, nas nuvens, onde vai estar o palácio do rei, que está escrito lá no Salmos 45. Esse segundo grupo, ele fica ali. Porém, o primeiro grupo, que são os vencedores, esses vão direto para o trono, para a glória. Entendeu? Para ser apresentado diante do Eterno. Esse primeiro grupo, que são os vencedores. Agora, os convidados, esses ficam nos ares, aonde vai estar o palácio do rei. E ali eles entrarão no palácio do rei. Está claro no Salmos 45, do versículo 9 ao 16. No final da grande tribulação, quando acontecer o arrebatamento dos dois últimos grupos, também serão levados até os ares, até as nuvens, adiante de Yahshua. E ali Yahshua vai fazer a separação dos bodes e das ovelhas. Ou seja, o terceiro grupo, ele entra no reino milenar, à direita. E o quarto grupo, ele lança à esquerda, nas trevas exteriores, para ser purificado, como se purifica a prata e o ouro. É o que está escrito na palavra. Não sou eu, Luiz Carlos, que estou criando grupos. Não sou eu, Luiz Carlos, que estou separando grupos. Mas a palavra está nos deixando bem claro a respeito desses quatro grupos. Então, se alguém tem o coração endurecido ainda, está com a mente no sistema religioso, vai ser muito difícil entender isso. Se os irmãos, se os líderes entender essa questão dos quatro grupos, se os líderes conseguir entender essa questão dos quatro grupos que formam o povo do Eterno, gente, mas vai cair as escamas dos olhos claramente. Claramente. O Eterno, ele tirou as escamas dos meus olhos. Hoje eu consigo enxergar, aliás, eu já consigo enxergar esses quatro grupos já tem uns 2 anos. Porém, eu não estou tendo, como é que se diz, sucesso em anunciar essa questão dos quatro grupos. Porque os irmãos estão endurecidos. Dentro da congregação de Filadélfia, os irmãos estão acreditando, muitos irmãos estão acreditando que é só o filho varão que vai ser arrebatado. Que é só o filho varão que vai ser arrebatado. Como pode isso? Se a Bíblia, ela fala que existe a noiva e os convidados. Então, como que só o filho varão vai ser arrebatado? Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. O Salmos 45 diz que as virgens que acompanham atrarão a ti. Tá vendo que um grupo de virgem
está acompanhando a noiva do rei, os vencedores, o filho varão, um grupo de pessoas. Agora, a separação vai ser nos ares. Vai ser nos ares que vai acontecer a separação. O primeiro grupo, o filho varão, os vencedores, a noiva do rei, direto para o trono. Direto para o trono do Altíssimo. Capítulo 12 do livro de Apocalipse, se eu não me engano, versículos 5 e 6, deixa claro que eles vão ser levados direto para o trono. Esse é o primeiro grupo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao 16 ali, vai dizer que o grupo vai ser arrebatado para os ares, para as nuvens. No livro de Mateus, diz que ele vai fazer a separação como separa os bodes das ovelhas. No livro de Apocalipse, capítulo 7, no versículo 13 e 14, diz que uma grande multidão lavará suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são os que vão estar à direita. Esses são os que estarão à direita. Porém, aqueles irmãos que estão no sistema, que não aceita Yahshua, que não lava suas vestes no sangue do Cordeiro, serão lançados nas trevas exteriores, para ser purificado, como purifica a prata e o ouro. Sou eu, Luiz Carlos, que estou falando isso? Lógico que não, irmãos, eu estou com a palavra. Entre os homens e a palavra, eu fico com a palavra do Eterno. Porque isso aqui nos esclarece muita coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É porque muitas vezes eu não tenho eloquência, oratória para explicar. Mas está aqui dentro da palavra. Está claramente que existem 4 grupos que formam o povo do Eterno. Está claro dentro das Escrituras. Esses 4 grupos, ele vem de Gênesis a Apocalipse. Eu já falei isso. Quando Noé estava construindo uma arca, Noé ali na qualidade de filho varão e a família, os demais, na qualidade representando ali os convidados. Abraão, quando foi chamado para sair de perto da sua parentela, estava Abraão ali na qualidade de filho varão e Ló e os demais que saíram com ele na condição de convidados. O povo do Egito, o povo de Israel, quando saiu do Egito, ali está o povo de Israel representando o filho varão, os vencedores, e uma leva de gente saiu com eles, representando os convidados. Ló, quando saiu de Sodoma, ali está Ló na qualidade de filho varão, representando o filho varão. E os que saiu com ele, as filhas, representando os convidados. Porém, a mulher de Ló olhou para trás. O que quer dizer isso? Aqueles que estão pegos às coisas terrenas vão ficar para trás. Os que estão sendo chamados e estão pegos a coisas terrenas vão ficar para trás. Mas vocês vejam bem que o filho varão, ele nunca sai só. Sempre existe uma leva de gente com o filho varão. Os convidados. Tá claro? Tá claro? Apocalipse 19, versículo 7 ao 9, lá está bem claro. Tem a noiva e tem os convidados. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tem 2 grupos ali. A noiva e os convidados. Salmos 45, do versículo 9 ao 16, tem 2 grupos. Tem a noiva e os convidados. Aí mais para frente nós vamos lendo as escrituras e está ali o terceiro e o 4º grupo. Os que vão passar pela tribulação e pela grande tribulação. Mas vão ser guardados. E Al deixa bem claro aqui no capítulo 26 de Isaías e Xaial, que ele vai guardar esse povo. Vai, povo meu, esconde-te por um tempo até que passe a ira. Eles colocaram ali, entra no teu quarto, nos teus aposentos. Essa palavra aí é um pouco para conturbar. Que quarto? Que aposento? Se a linguagem da Bíblia fosse abertamente, diria: vai, povo meu, foge para os montes, foge para as matas, até que passe a ira. E aí no versículo
21 lá está dizendo que o Altíssimo descerá para castigar a terra. A ira é sobre a terra. Lá também, quando entra no capítulo 27 ali, do 1 ao 3, está dizendo que ele guardará esse povo de dia e de noite. De dia e de noite. É povo dele. O grupo que ele manda entrar nos aposentos, no quarto, se esconder até que passe a ira, é esse terceiro e quarto grupo que vai passar pela tribulação e grande tribulação. Se os irmãos não entender esses grupos, não vão entender esse versículo. Vai achar que é o povo que foi arrebatado, que vai se esconder, vai ser escondido na glória. Não, irmãos. A ira vai vir sobre a terra. Até que passe a ira sobre a terra. Esconde-te por um tempo. Poderia falar abertamente, mas aí não teria graça. Aí não teria graça se tivesse falado abertamente, todo mundo ia entender. Mas aqui ele está falando, vai povo meu, esconde-te por um tempo, até que passe a ira. Podia falar, vai povo meu, foge para os montes, fujam para as matas, para o monte, se escondam, até que passe a grande tribulação. Irmãos, já está muitos minutos, 46 minutos, vou ficar por aqui. Shalom de Al e Alcha, aquele beijo de coração. E vou continuar trazendo sobre esses 4 grupos. Shalom de Al e Alcha, beijo de coração, até a próxima, se assim o Altíssimo Todo-Poderoso e Al dos Exércitos permitir. Shalom de Alcha, irmãos.